Oi, gente! Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de relembrar a vocês que estamos em uma semana especial aqui no canal, uma semana de casos, e por isso, mais uma vez, venho aqui humildemente pedir que você não saia desse vídeo, por favor, sem curtir, comentar, principalmente compartilhar para ajudar na veiculação desse vídeo. Como eu falei para vocês, não é fácil fazer uma semana inteira de casos, então, por favor, ajude aqui o canal compartilhando. Clica embaixo do vídeo em um local que está escrito compartilhar, compartilha na sua rede social favorita para que o YouTube entenda que você acha o vídeo relevante ao ponto de querer compartilhar para outras pessoas. Mais uma vez, como eu sempre digo, conto muito com a ajuda de vocês são incríveis. Eu espero, por favor, que vocês me ajudem, tá bom? Então, bora começar o nosso caso de hoje. Conheçam Michelle. Ela nasceu no dia 15 de julho de 1981. Ela era uma jovem de 24 anos que vivia na Flórida, Estados Unidos. Michelle foi descrita como o tipo de pessoa que fazia de tudo pelo ambiente. As pessoas que falaram sobre ela disseram que ela gostava de ajudar as pessoas, os animais, até mesmo o planeta, e que ela era alguém que, se visse qualquer pessoa jogando lixo na rua, ela parava tudo o que estava fazendo, ia até essa pessoa e começava a brigar. Michelle também gostava muito de ajudar os animais, conforme eu disse anteriormente. Certa vez, ela ligou para uma amiga, disse que iria se atrasar para o trabalho porque, enquanto estava dirigindo, ela encontrou um esquilo machucado, a perna do esquilo estava machucada, e ela disse que iria se atrasar porque iria levar aquele esquilo para o veterinário. Ela, na época dos fatos, estava na faculdade, ela vivia sozinha, fora do campus, não tinha nenhum colega de quarto, tinha vários amigos, mas não se diz o porquê ela não queria viver com ninguém. E também ela trabalhava como personal trainer para poder pagar a faculdade e suas despesas pessoais. Michelle também tinha um noivo que morava em uma outra cidade. Eles namoravam mais à distância porque não tinham tanto tempo para se ver, porém ela era loucamente apaixonada por ele. Entre o dia 8 ou 9 de novembro de 2005, os amigos de Michelle notaram que ela não apareceu para trabalhar, que ela também não apareceu para as aulas, e por isso eles começaram a se preocupar porque isso não fazia o estilo dela. Ela nunca faltava e quando ela precisava, ela sempre avisava. A partir daí, eles ligaram para o noivo de Michelle, contaram para ele o que estava acontecendo. Depois disso, ele decidiu dirigir 2 horas da cidade onde ele vivia até a universidade de Michelle. Foi até a casa dela, chamou, ela não atendeu. Então, ele decidiu olhar pela janela, viu que a televisão estava ligada, notou também que o cachorro dela estava latindo sem parar, ligou para o celular dela, ouviu ele tocando dentro de casa e, por isso, percebendo que algo poderia ter acontecido, ele decidiu ligar para as autoridades pedindo que eles fossem até lá. Assim que chegaram no local, a polícia entrou na casa de Michelle, logo a encontrou sem vida sobre a cama e, por isso, eles começaram a vasculhar a casa, não encontraram nada fora do lugar. A porta de entrada não tinha sinais de que alguém forçou para entrar. Tudo estava em seu devido lugar, não tinha nada estranho. Eles também não encontraram nada estranho em Michelle que pudesse explicar o que tinha acontecido. Então, eles a levaram para análise. E ao chegar ali, os profissionais disseram que eles não sabiam como ela tinha perdido a vida inicialmente. Inicialmente, alguns investigadores acreditavam que foi a própria Michelle que tentou algo contra ela, porém, com base na cena encontrada dentro da casa de Michelle, eles disseram que isso seria impossível e por isso pediram uma autópsia mais aprofundada. Como os médicos precisavam que a família permitisse, inicialmente a família de Michelle não permitiu, porém após algum tempo conversando com eles perceberam que isso seria necessário, porque senão eles não conseguiriam entender nunca o que houve e por isso essa análise mais aprofundada foi feita.
Ao sair o resultado, finalmente os médicos conseguiram encontrar algo diferente. Eles encontraram no braço dela algo como uma picada e por isso eles começaram a pesquisar se Michelle tinha ido recentemente a um médico para tirar sangue ou para tomar vacina. Como eles perceberam que não foi isso que aconteceu, que ela não tinha ido ao médico recentemente, eles decidiram interrogar algumas pessoas para saber como era a vida de Michelle, com quem ela conversava, se tinha alguma pessoa que trabalhava em hospital que ela conhecia, e por isso eles foram conversar com alguns amigos dela. Antes de fazer isso, eles foram novamente à casa de Michelle para ver se eles encontravam algo. Enquanto eles vasculhavam a casa, eles procuraram nas latas de lixo, não encontraram nenhum saco de lixo na casa, o que eles consideraram estranho. E então eles procuraram do lado de fora da casa, encontraram grandes latas de lixo e ao lado dessas latas eles perceberam que tinha 2 sacos de lixo pequeno. Ao abrir esses sacos, eles encontraram seringas, 2 frascos pequenos de um medicamento, também encontraram algo que eles chamaram de borboletas. E eles perceberam que aquele saco de lixo era da casa de Michelle porque tinha dentro do saco a correspondência dela. Como eles perceberam que não tinha como Michelle usar aquele medicamento e depois pegar o lixo, sair, voltar para casa e deitar na cama, eles entenderam que com certeza foi alguém que teria feito aquilo contra ela e que essa pessoa deveria ser alguém conhecido, já que ao sair da casa, a pessoa trancou a porta. Depois de analisar todos os itens encontrados, os investigadores inicialmente não conseguiram encontrar nenhuma ligação, não conseguiram encontrar nada relevante. Porém, ao pesquisar o medicamento que estava nessa bolsa, nesse saco de lixo, eles descobriram que o tal medicamento era geralmente usado como sedativo por anestesistas durante cirurgias e que ele também era utilizado para tratamento contra enxaqueca. Se utilizado em doses altas, ele poderia fazer alguém perder a vida. E por isso a teoria de que foi alguém que teria feito isso com Michelle aumentou ainda mais. Como aquele medicamento não era um medicamento fácil de se apresentar na corrente sanguínea, os investigadores pediram novamente que os profissionais fizessem uma nova análise com o intuito de detectar o medicamento, e ao final dessa análise se comprovou que ele foi sim utilizado em Michelle. Embora não pudessem dizer quanto estava em seu sistema, eles disseram que era uma quantidade alta e por isso começaram a procurar quem esteve na casa de Michelle. O profissional responsável pela autópsia de Michelle considerou que esse foi o trabalho de um profissional médico ou de alguém que trabalhava na área médica, porque uma pessoa leiga jamais teria aplicado o medicamento da forma que aplicou. Um dos especialistas disse à polícia para verificar a tampa das seringas, porque, de acordo com ele, muitos médicos colocavam essas tampas na boca e assim seria possível ter algum DNA. Assim que analisaram, se descobriu que havia sim material biológico, que ele pertencia a um homem, só que até então eles não sabiam quem era esse tal homem. Após investigar um pouco mais a fundo sobre o porquê essa pessoa estaria na casa de Michelle, os policiais descobriram que ela tinha enxaquecas crônicas, que já havia tentado de tudo para melhorar, só que só havia conseguido a solução há pouco tempo. Então, por isso eles acreditavam que essa pessoa que estava na casa de Michelle era alguém conhecido dela, que essa pessoa estava a ajudando no tratamento contra as enxaquecas. E então, conforme falei para vocês anteriormente, os investigadores foram conversar com alguns amigos e familiares dela para saber se ela conhecia alguém na área médica que a ajudava com essas enxaquecas. Quando os policiais conversaram com uma amiga de Michelle sobre o que estava acontecendo, ela disse que Michelle conhecia um enfermeiro, que esse enfermeiro se chamava Oliver e que foi ela quem os apresentou. Ela disse que Oliver era seu colega de quarto, que assim que o apresentou a Michelle, ele ficou totalmente fissurado nela, que em todos os lugares que Michelle estava, ele também estava, que se ela sentasse em um determinado lugar, ele também sentava, que se ela se levantasse e sentasse em outro, ele levantava, sentava também, e mostrava para todos o quanto estava tendo alguns sentimentos por ela. Apesar disso, apesar de Michelle conversar com ele, ela não o considerava tanto assim como um amigo,
Na verdade, ela o considerava como um colega e mantinha uma certa distância porque ela percebia quais eram as intenções dele. Os policiais então conversaram também com um vizinho de Michelle, que disse que em um certo dia ele encontrou um homem que estava usando óculos, deu algumas descrições que bateram com Oliver e por isso eles começaram a desconfiar muito dele. Ao verificar os registros telefônicos do celular de Michelle, eles perceberam que no mês anterior, em outubro, Oliver ligou para ela 43 vezes, que uma semana antes de Michelle perder a vida, ele ligou 9 vezes consecutivas e aparentemente Michelle não atendeu essas ligações. A partir daí, eles decidiram entrar em contato com Oliver. Eles ligaram para Oliver várias vezes, porém ele não atendeu, parece que só atendeu uma vez, disse que ia marcar uma reunião ou um interrogatório, só que ele nunca apareceu nesse interrogatório e nunca mais atendeu as ligações. Com isso, os policiais decidiram ir até o hospital onde Oliver trabalhava. Ao chegar ali, eles não o encontraram, conversaram com seu supervisor e em algumas matérias se diz que esse supervisor disse que Oliver tinha sido demitido e em outras matérias se diz que aquele dia era o plantão de Oliver, porém ele não apareceu. Ainda nesse hospital, os policiais descobriram que para ter acesso a medicamentos, os enfermeiros ou médicos poderiam ir até uma máquina, que nessa máquina era necessário colocar o código do funcionário e que depois disso eles podiam pegar esses medicamentos. Ao verificar o número de lote, eles identificaram que os 2 frascos que estavam no saco de lixo de Michelle vieram daquela máquina e também descobriram que o código utilizado para pegar esses medicamentos foi o código de Oliver. A partir daí, eles foram até a casa de Oliver, não o encontraram e ainda descobriram que ele tinha fugido para a Irlanda e então começou toda uma busca por ele. Eles tentaram levar Oliver de volta aos Estados Unidos, porém estavam tendo muitas dificuldades para conseguir isso. Embora a polícia soubesse que Oliver era a principal pessoa de interesse nesse caso, eles ainda não sabiam o porquê e sentiam que algo faltava nessa história. Em uma tentativa de levar ele de volta aos Estados Unidos, a polícia dos Estados Unidos contatou um jornal irlandês para divulgar a história sobre o que aconteceu com Michelle, e nesse jornal eles colocaram uma foto de Michelle, uma foto de Oliver também, e nessa reportagem eles contaram tudo o que ele tinha feito. Enfrentando muita pressão no país, Oliver decidiu fugir da Irlanda. Ele então voou para um outro local, foi parar no Senegal, na África, com o intuito de continuar fugindo, porém lá ele foi encontrado e imediatamente entregue às autoridades. Com isso, a polícia obteve uma ordem judicial para conseguir uma amostra do DNA de Oliver e, quando comparado, ele correspondeu sim com o DNA que eles tinham. Quando Oliver foi interrogado, ele não disse muita coisa, aliás, disse que era inocente, e após algum tempo aconteceu seu julgamento, onde seus advogados de defesa disseram que ele tirou a vida de Michelle por um descuido, que ele não percebeu que as doses que ele estava dando para ela eram tão altas e não tinha ideia de que isso poderia acontecer. No entanto, um colega de cela de Oliver também testemunhou nesse julgamento. Esse colega de cela disse que Oliver contou a ele que tirou a vida de Michelle porque ele escutou Michelle conversando com o namorado pelo celular, que nessa ligação ela estava falando mal dele, dizendo coisas depreciativas e até o chamou de homenzinho chato. Os promotores ainda disseram que Oliver sabia sim o que iria fazer. Eles contaram que quando conversaram com o namorado de Michelle, ele disse que o intuito dele e de Michelle era se aproximar ainda mais, que ele iria morar próximo à noiva, então eles ficariam mais tempo junto, e que quando Oliver soube disso, ele teria ficado muito chateado e por isso tomou essa decisão. Os promotores ainda disseram que talvez por ciúmes, por saber que o noivo de Michelle ia morar mais perto, ou por raiva de ter ouvido ela falando mal dele, Oliver foi até a casa dela, levou a medicação porque provavelmente ele estava ajudando com o tratamento de enxaqueca, só que ao invés de dar a dose comum, ele propositalmente deu uma muito maior e por isso tudo aconteceu. Ainda no tribunal, a mãe de Michelle falou com Oliver.
Ela disse a ele que perdeu uma grande amiga, que Michelle era alguém que você leva para a vida e que ele não aproveitou a oportunidade. Ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Oliver foi sim considerado culpado e recebeu perpétua sem direito a condicional. Um investigador chegou a conversar com um jornalista e disse que quando ele encontrou Oliver no Senegal, ele sentiu algo ruim no estômago, porque Michelle queria terminar os estudos, viajar para o Senegal, cuidar de crianças, ajudar pessoas necessitadas, e era um local que ela sempre dizia que tinha o sonho de ir. Então, quando eles encontraram Oliver nesse local, ele disse que sentiu algo muito ruim, porque na verdade quem tinha que estar ali era Michelle e não ele. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. Se você já conhecia ele ou não, coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Conforme falei no início do vídeo, espero contar com o apoio de vocês. Então compartilhem muito, muito esse vídeo mesmo, para que a plataforma entenda que o conteúdo é relevante e assim o YouTube comece a impulsionar os vídeos. Tá bom? É isso, um beijo no coração de vocês, conto com vocês pra gente conhecer um próximo caso, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.